Trabalhadores brasileiros, incluindo os aposentados, podem receber uma verdadeira bolada com a revisão do FGTS. É muita grana que você, trabalhador brasileiro, poderá receber com essa, que é uma das revisões mais comentadas dos últimos anos e já está no STF, prontinha para ser julgada. Dentre os temas mais comentados entre os trabalhadores brasileiros está a chamada revisão do FGTS. Em suma, hoje, a ação é um dos focos e atenção da população, em virtude do possível grande retorno financeiro e do número de pessoas que pode ser impactado. É muita grana que pode voltar para o bolso do trabalhador, inclusive o trabalhador aposentado. Nessa linha, se você analisar bem, quem trabalhou em algum momento entre 1999 e hoje, até hoje, se você está trabalhando, você pode ter uma boa quantia a receber. Diante disso, milhares de brasileiros já têm movido os processos contra a União. E o intuito é sempre o mesmo, é pegar de volta o dinheiro que lhes foi roubado, foi tirado deles na cara dura. O governo usou o seu dinheiro e não lhe devolveu. Então eu quero que você entenda a revisão do FGTS de acordo com essa matéria aqui. De modo breve, eu vou te explicar que é uma ação que solicita a reposição da inflação, cuja correção de valores não foi aplicada ao longo dos anos. É aquilo que eu te expliquei. Você conseguia, antes, comprar um botijão de gás. Agora, se você for sacar, não dá nem meio. Ou seja, a inflação não foi aplicada ao longo dos anos. Em suma, para que você entenda, a tese que os advogados utilizam, a chamada tese jurídica, alega que desde 1999 as quantias depositadas do FGTS não têm sido devidamente reajustadas e isso está causando perda gigantesca aos trabalhadores brasileiros. Muitos, inclusive, aposentados que tinham os valores a receber nesse período. Segundo alguns especialistas, este cenário negativo dos recursos ocorre devido à incisão do que a gente chama de taxa referencial, ou seja, a taxa de juros ou de correção utilizada para a correção monetária do FGTS desde 1999 é abaixo do devido, visto que o índice simplesmente não acompanhou sequer o avanço inflacionário, ou seja, nem acompanhou a inflação, desvalorizando o dinheiro depositado nesse fundo que é de todos os brasileiros. Para facilitar esse entendimento do tema, assim, num grosso modo falando, quando os depósitos não são corrigidos, quando a inflação sobe, o dinheiro que está presente lá no fundo de garantia, que é um fundo, será menor do que deveria, ou seja, tem menos dinheiro lá do que deveria, tá? E conforme prevê a Constituição, que é um direito previsto constitucionalmente, os trabalhadores foram prejudicados, inclusive os cotistas do FGTS. Sendo assim, a ideia da revisão é o quê? Substituir a chamada taxa referencial, que é abaixo da inflação, que é inconstitucional, por um índice que acompanha o avanço da inflação. A exemplo, o INPC, que é o Índice Nacional de Preços aos Consumidores, ou o IPCA, que é o Índice de Preço ao Consumidor. Tá? Quem pode entrar com essa ação? Presta atenção. Todo e qualquer cidadão que trabalhou sobre o regime do FGTS de 1999 até hoje pode ter sido prejudicado pela inclusão dessa TR, que ainda está sendo aplicada. Ou seja, quem atende a esse perfil pode analisar os seus extratos do FGTS, pode ir na Caixa Econômica e solicitar e conferir o possível retorno que a ação vai trazer. Hoje tem na internet milhares de calculadoras que fazem o cálculo do FGTS. É só você colocar o saldo que você vai ter um cálculo médio do valor que você deveria ter recebido. No entanto, vem cá,
cabe a gente explicitar que o cálculo que definirá o retorno não é dos mais simples, não. Você precisa da calculadora. Provavelmente será necessário fazer uma consulta ou um site especializado para esse tipo de cálculo. O serviço é fornecido por algumas startups, sites que fazem esse cálculo. Em geral, para dar entrada no processo, tá? Para dar entrada, você pode entrar pelo Juizado Especial Federal, a AGEF, tá? Sequer precisa de um advogado. E os seus ganhos têm que estar abaixo do teto de 60 salários mínimos, ou seja, hoje R$ 72.720. Ou seja, se você, dentro do cálculo, estiver ganhando abaixo de 72 mil, você pode. E tem gente que vai ganhar mais de 72 mil, doutor Sandro? Sim, tem gente que tem direito a resgatar 300 mil reais de FGTS roubada, uma vida inteira de FGTS depositado que foi roubado desse trabalhador. Ademais, será necessário apresentar alguns documentos aí. Presta atenção. Anota: extrato analítico do FGTS, CTPS, que é a Carteira de Trabalho e Previdência Social, comprovante de sua residência, onde você mora, e um documento de identidade oficial, pode ser o CNH, CPF, o RG ou inclusive a sua carteira de trabalho, a parte que tem a foto. Quanto posso ganhar através dessa revisão? Essa é a pergunta que mais fazem. Quanto dá para ganhar a partir desta revisão? Conforme a empresa que projeta cálculos e gastos aí da ação, uma decisão a favor dos trabalhadores no STF, via de regra, tá? Via de regra, dá para receber até 10 mil reais para cada pessoa que acionou a justiça atrás dos recursos perdidos. No entanto, o valor pode variar para cima ou para baixo, como eu te disse. Tem pessoas que podem receber mais de 300 mil e tem pessoas que podem receber menos de 10 mil. Vai depender do tempo que você trabalhou de carteira assinada e que recebeu o FGTS. Em suma, presta atenção, o valor do retorno da revisão do FGTS vai depender de fatores diferentes. Por exemplo, o ano que você contribuiu, o quanto você recebeu, o quanto foi feito de saque do seu salário recebido. Essa empresa que costuma fazer os cálculos, ela chega a citar um caso de um trabalhador que teve o direito ao teto, que é R$ 72.720. Lembrando que o STF ainda não decidiu sobre a inconstitucionalidade da TR. Também não há uma data oficial para esse julgamento, mas que há uma grande possibilidade de retorno, sim, há grande possibilidade de retorno. Se você quiser acompanhar mais informações sobre a revisão do FGTS, revisão da vida toda e outras pautas que atingem os trabalhadores, eu lhe peço que clique no botão de inscrição aqui do nosso canal. Clique aqui no sininho de notificação. Assim, você vai receber todas as informações sobre a revisão do FGTS e um monte de outros direitos que você tem. Lembre-se, também compartilhe essa matéria, dissemine a informação. Os brasileiros precisam saber. Lembre-se que pode ter aquele seu amigo, aquele seu filho, aquele seu parente que está passando por dificuldades financeiras e, na verdade, tem muito dinheiro aí para receber. E, às vezes, por negligência nossa de não estar repassando essa informação, ele continua passando por dificuldades. Então, vamos ter consciência cidadã e mandar esse vídeo para o maior número de pessoas possível, tá bom? Um grande beijo no seu coração, um grande abraço. Espero que você tenha gostado do conteúdo do nosso canal. Um grande abraço.